Gente, que bom estar com vocês aqui novamente no Pode? Não pode. Ou Depende. E aí, o que vai ser hoje, hein? Bom, antes da gente começar, a gente precisa agradecer ao nosso patrocinador, Alianzo, aos nossos apoiadores. Acervo Conexão Home. E Bela Paulista. Muito obrigada pelo apoio de vocês. E vamos começar então. Hoje eu vou trazer uma história que é o seguinte. Vamos falar sobre liberdade, né? Dar limites, dar liberdade para essas crianças, esses adolescentes. Então, eu tenho uma história com as meninas que é o seguinte. Lá em casa, elas estão na fase, na adolescência, de ficar no quarto. Elas adoram ficar no quarto. Uma delas gosta muito mais que a outra interage mais com a casa. Lá são, né, um sobradinho, então são 2 andares, ela desce, fica mais com a gente. A outra, se deixar, fica só lá no quarto. E eu acho que, devido à pandemia, esse comportamento reforçou muito. Por quê? Por conta das aulas online. Então, para facilitar a casa, meu marido também trabalha em casa, cada uma ficou no seu quarto com um computador para fazer aula online. E coisa que lá em casa eu não permito, assim, televisão, celular, computador, essas coisas não é para o quarto. O quarto é para dormir. Eu já li algumas coisas falando sobre isso e é importante mesmo, né, Guga, não ficar assim o dia inteiro, que isso pode gerar comportamentos que não são legais para a vida. Aí a mamãe aqui fica a mamãe chata, né, porque a cidadã sobe lá para o quarto e fico eu lá embaixo. Ai, meu Deus, já está muito lá em cima, já... Filha, e aí, tá fazendo o quê, filha? Desce, já vou, mãe. Então, vem. Ô, filha, vem aqui me ajudar aqui embaixo. E fico eu, a chata, tentando controlar, né? Apesar de saber que ela tem total liberdade, mas tem que ter um limite para isso. E aí, Guga, liberdade, limite, dá para fazer os dois? É possível, não é? Tô num caminho mais ou menos certo, porque eu sigo meu instinto, entendeu? Ai, tá muito tempo lá em cima, acho que tem que descer, tem que interagir com a casa, tem que conversar, tem que falar, sei lá, tem que sair do cubículo ali um pouquinho, né? Mas eu não sei o limite disso. Então, se é possível dar limites e liberdade ao mesmo tempo, eu vou responder direto e reto, sim, é possível. Mas não é fácil, é um baita trabalhão. Até porque cada indivíduo vai aos poucos manifestando a sua necessidade de contorno e aí você vai criando as estratégias para isso. E percebe que eu usei a palavra contorno e não limite. Mas a gente vai falar sobre isso no nosso episódio. No seu caso, especificamente, são 2 adolescentes, uma diferente da outra, então cada uma vai manifestando a sua necessidade, né? Aí eu tenho um comparativo, né? Então, uma é assim, outra é assado, acho que isso é certo, acho que isso não é. E quem não tem, né? Às vezes tem um filho só, né? Então, vamos tentar descobrir e trocar aqui com os nossos convidados de hoje, o que você acha? Eu acho maravilhoso, tô tão feliz que eles estão aqui. A Vânia, a minha mãe, compartilhada, entendeu? Desse meu filho lindo, Miguel. Olha, que coisa mais fofa de mãe. É essa a nossa relação, né? A Vânia é uma mãe muito legal, que ela deixou compartilhar em todos os sentidos esse filho, botar no colo, amar como se fosse um filho. E é esse carinho que eu tenho pelo seu filho, viu, Vânia? Estou muito feliz que vocês estão aqui com a gente. Muito legal, obrigado, gente, por estar aqui. A gente que agradece pelo carinho. Ai, meu Deus! Morro de inveja! E aí, Vânia? Vânia, a gente quer começar com você, tá, Miguel? Vamos ver o que a sua mãe tem para dizer. Ô, Vânia, para você, assim, dentro da sua experiência dessa maternidade, é possível dar limite e liberdade ao mesmo tempo? Não, depende. Muito bem. Conta pra gente, por que depende? Então, porque assim, se eu digo pra ele assim, Miguel, o quarto. De ficar no quarto. Né? Ele chega na escola, entra pro quarto. Não, primeiro ele fica uns 40 minutos no banheiro ouvindo música e fica tomando banho. Aí eu digo assim, Miguel, tá na hora de almoçar. Já tô saindo, a comida esfria, eu esquento de novo. Miguel, tô saindo, aí sai vai pro quarto. Aí lá fica mais uns 20 minutos, nesse inteirinho, quase uma hora para começar a sentar para almoçar. Eu falei, aí, Miguel, tá. Aí almoça, pensa em ir pro quarto de novo. O que tem nesse quarto? É caverna? Não vai sair nunca mais? Tá aí hibernando no quarto? Não, eu tô fazendo um negócio. Então, tô estudando. Então, por isso que depende, eu tô estudando. Aí eu falo, não quero ser intrometida, né? Mas o que eu faço? Espero um tempinho e vou lá. Ele tá deitado vendo desenho. Olha aí. Aí como que a gente confia, não é? Que eu falo assim,
Sabe, Guga, tem, né, o quarto é para ter liberdade. Eu acho que é o único lugar, assim, da casa onde o filho... A gente tem que entender isso, que é o canto dele, eles fazem o que querem. Mas faz o quê? Porque a gente tem essa preocupação. Infelizmente, neste ponto, a tecnologia atrapalha, porque o conteúdo que é recebido nas mídias, seja ela computador ou no celular, pode vir de tudo, né? E é normal, a gente já foi curioso também. É normal ser curioso e acessar e ver, mas é muito conteúdo, então a gente fica preocupada. Então, você dá a liberdade, mas a gente sente a necessidade de dar o limite também, porque... Eu falo que é ruim, que às vezes você dá a liberdade vigiada. Então não é liberdade, porque a gente acaba vigiando. Né? Como você falou do quarto, eu sempre me impus muito em não pôr uma televisão no quarto, justamente para quê? Para que ele entenda que o quarto é para ele entrar, estudar e dormir. Mas acabei com muita resistência, acabei pondo e falei, olha, se você não tiver limite, eu vou tirar a televisão do quarto. Olha como é educado, viu? Levantou a mão, coisa de escola. Minha humilde defesa. Fala, Miguel. Antes eu realmente estava estudando, ok? Vamos convenhar aqui. A minha mãe, ela só entra no meu quarto no momento que eu tô mais fraco. Ou seja, no momento que eu realmente estou concentrado, estudando, fazendo a minha lição de casa... Ela não entra. Cadê ela? Vânia, você tá entrando pouco, Vânia. Aí quando eu vou lá, eu acabo de pegar no controle, aparece quem? Ela batendo na porta do meu quarto. Bonito, né, senhor Miguel? Ao invés de estar estudando, fala que tá vendo televisão. Mas você sabe que essa é uma preocupação, né? Tanto que das mães presentes aqui, essa é uma preocupação. O tal quarto, a caverna, esse lugar onde parece que os adolescentes querem permanecer, né? Como se eles elegessem da casa o lugar onde eles querem ficar. Isso tem muito a ver com a fase do desenvolvimento, porque a adolescência é um processo de maior descoberta de identidade. Então, o espaço onde eles ficam mais tempo é o espaço onde ali está se construindo uma identidade. E também é um espaço de muita privacidade, e é onde realmente também a gente precisa compreender que existe uma privacidade. De qualquer forma, a Bianca até citou a questão da internet, né? E a gente sabe que a internet é um lugar sem limite, sem regra, né? Infelizmente, a gente não tem uma legislação e o controle adequado. Por isso que é importante a gente pensar em quais são os combinados, né? Como é que dentro de casa, que combinados existem, né? Existe um horário, existe um momento, e aí eu queria saber de vocês, tem combinados? Vocês têm combinados, assim, ó, vamos combinar isso, acordamos nisso, isso tá certo, como é que é? Existe combinado? Eu faço combinado, mas ele fala que vai fazer, não cumpre. não cumpre, aí o que eu faço? Tira. O telefone. E é com você também? Acontece Então, isso? você sabe que esses dias, né, como a gente está super envolvido no podcast, eu vim pensando sobre isso, sobre os combinados, ou sobre, como é que é o outro? Se você combina uma coisa, não cumpre, você tira. Né? Consequência. As consequências, obrigada. E eu acho que eu não sou uma pessoa de cumprir muito com as minhas consequências. Eu estava fazendo essa análise e eu ia até falar com você para a gente falar mais sobre isso num outro podcast, porque é importantíssimo, né? O combinado ser cumprido, não está cumprido, peraí, vamos ver aqui qual a consequência. Então tem em casa tem também. Lá o combinado, assim, elas têm o celular, certo? Que eu acho que para mim o maior problema, assim, ultimamente é o celular. Mas no celular tem aquele plano, assim, que você põe quantas horas você quer, blá, 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 blá. Então, elas têm 1 hora por dia. Existe ali um limite já imposto dentro do celular. Você não precisa você ficar dizendo, ou você precisa... Não preciso. Tá. Assim, a ideia é não ficar dizendo. Mas, se elas querem ficar com o celular o dia inteiro, o tempo todo, porque antes era assim, você tem o celular 1 hora por dia. O celular ficava embaixo no escritório, 7 chaves, e dava 1 hora por dia. Aí, fica ali 1 hora por dia, tudo bem. Agora não. Já sou responsável para ter o celular. 14 anos também, né? Sei lá. Mas deixa eu já até aproveitar. Mas esse é um combinado ou essa foi uma regra imposta? Não, porque foi um combinado. A questão de 1 hora foi algo que combinou? Houve um olhar de um lado e um olhar de outro, onde você disse um tempo, a pessoa disse outro, as filhas disseram outro ou não? Não, teve. Elas queriam mais, mas assim, eu acho que elas ganharam esse celular, então ganharam antes do tempo. Que você não queria? Eu não queria. E elas ganharam de um amigo nosso em comum, e com 11 anos, 10, 11 anos. Então, eu não ia concordar nunca delas ficarem com o celular o tempo inteiro com essa idade. Falei, tudo bem, ganhou? Quer? Então, 1 hora.
Aí ficou-se 1 hora. Ali ninguém ia discutir comigo, assim, querer deixar mais, eu não ia dar. Tem isso de celular? Celular é uma questão para vocês? Sim, mas assim, dele já foi o contrário. O primeiro celular dele, na verdade, foi aos 7 para 8. Por quê? Porque eu sou solo, era eu e minha irmã, e a minha irmã que sempre ficou com ele para eu trabalhar. E a minha irmã resolveu trabalhar no período que ele não tinha com quem ficar. Eu falei, então, eu vou te dar um telefone, para que eu possa te controlar no sentido de, ó, tal hora tu tem que pegar o transporte, né? Eu dei o telefone para ele. Aí no primeiro dia que eu deixei ele sozinho em casa, com 7 para 8, eu fui trabalhar aos cantos, falei, gente, Ai, se que acontece dó. alguma coisa. Aí avisei o vizinho, falei, olha, Miguel tá sozinho, porque hoje a Aline não vai poder ficar, liguei pro transporte que pegava ele, a perua. Que Na chama, escola, né? Eu falei, olha, o Miguel pode se atrasar um pouquinho, porque ele tá sozinho, expliquei tudo para ele. E foi um período que ele foi bem responsável. Aí, quando deu o horário da escola, ele mesmo colocou o telefone para despertar no horário que ele tinha que descer. Ele colocou o telefone para despertar no horário que ele tinha que tomar banho. Ele criou, ele mesmo dentro do telefone, criou os horários para ele não se atrasar. E eu falei, não desce, porque nós morávamos num lugar periférico. Eu falei, não desce, fica esperando. Quando a van parar, você sai de casa. Ele pegou a cadeira, botou a cadeira de frente para a janela, ficou com uma brechinha assim da janela aberta, esperando a van. E a van chegou, ele desceu, trancou a porta, não, trancou só o portão, e foi. Eu liguei pra menina, não, já tá na van, não sei o quê. Falei, ai, Mônica, eu tô tão nervosa. Não, tá tudo bem. Aí quando eu cheguei do trabalho, eu entrei e a porta estava aberta. Falei, eu esqueci a porta. Aí quando eu esperei ele chegar da escola, falei, e aí, filho, como é que foi? Mãe, fiz tudo direitinho, eu aos prantos, né? Então, mas o telefone foi por esse período. Depois, só que assim, acabou que ele teve telefone muito cedo. Tanto o telefone quanto a responsabilidade também, muito cedo, né? Não, e ele teve e ele entendeu que precisava ter responsabilidade, né? Mas é por isso que quando a gente entra nessas questões, a gente acaba focando muito no que é a internet, o celular, o quarto, e aí aqui tem uma demonstração de que, né, as coisas em si não são um problema. É como a gente usa. Né? Então aqui é uma situação de o celular vem para trazer um recurso para unir uma relação dentro de uma necessidade, uma circunstância. Então tem uma vantagem. Né? Por isso que a gente sempre tem que pensar, né? de deixar de vilanizar as coisas para entender os processos. E isso trouxe uma possibilidade de grande responsabilidade. Verdade, então, não foi um depende. Nesse momento, o celular, nesse período, podia, porque ele tinha essa responsabilidade de marcar os horários, tudo certinho. E eu ficava ligando, e aí, filho, já fez o quê? Mãe, eu tô almoçando. Mãe, acabei de me arrumar. E você lembra, Miguel, direitinho disso? Eu lembro. Eu faço isso até hoje. A questão do horário, porque senão eu esqueço. Que o meu sono é muito pesado. Então, eu sempre coloco meu despertador no máximo para eu poder acordar. E, tipo, sempre com o despertador eu acordo mais uns 2 minutos depois. Então, tipo, eu acordo 6h10, 6h20. Quando o despertador tá tocando e minha mãe é acordada no quarto, porque ela tá ouvindo o despertador. Mas eu lembro desse dia, porque foi o dia que eu tive a responsabilidade da casa. E meu tio sempre falava, ó, Miguel, você tem que tomar responsabilidade, porque daqui a pouco você vai ser o homem da casa. Aí eu ficava, tio, eu tenho 7 anos. Não dá, ainda não. E aí nesse dia eu falei assim, pô, meu tio tava certo, algum dia eu ia ser o homem da casa. E nesse dia eu fui, aí nesse dia o que eu fiz? A minha tia, ela tinha deixado uma marmitinha na geladeira, e falou assim, Miguel, só você esquentar no micro-ondas, que já tá certo. Eu falei assim, pô, obrigado, tia. Aí depois, quando fez meus 11 anos, foi quando eu tomei a responsabilidade realmente de um adolescente, que eu comecei a cozinhar, que minha mãe, ela falou assim, ó, Miguel, mais pra frente, se eu te deixar em casa sozinho, você tem que saber cozinhar, você tem que saber se virar. Aí nisso agora eu já sei cozinhar arroz, o básico, um ovo mexido, para poder um franguinho à milanesa, purê de batata, um macarrão. E brownie, não é? E brownie. E o brownie que eu... Bolo manda bem. Que ele manda bem. Muito bem. Agora, você sabe, Miguel, você falando assim, eu sei de uma angústia que muitas mães e pais, né, e famílias têm nesse desafio de trazer essa responsabilidade, né? E aí eu queria entender de vocês, assim, e principalmente da Vânia. Como é que é? Qual que é o segredo? Qual que é a estratégia para ir trazendo esse treino de responsabilidade? Porque a necessidade. A necessidade faz você
treinar a sobrevivência. Porque é como se fosse um treino de sobrevivência. Eu nunca gostei dele ficar na casa de ninguém, né? Eu sempre tive isso comigo, né? Vai dormir na casa de fulano? Não vai dormir na casa de fulano, vai dormir aqui. Eu vou pra casa de fulano? Não vai, tu vai ficar aqui. Né? Porque o ser humano, né, a gente não sabe, então eu sempre tive isso comigo. Então o meu senso de necessidade causou o senso de responsabilidade nele. Porque como só eu e ele, como que eu ia fazer? Eu tinha que trabalhar porque eu tinha que mantê-lo. Né? E eu não queria deixar ele com ninguém. Né? Então eu falei, não, somos eu e você e, sabe, você tem que entender que você não pode. E tem um detalhe. Aí, como eu virei pra essa minha, esqueci desse detalhe, virei pra essa minha vizinha e falei, Michele, o Miguel tá sozinho lá. Eu vou deixar uma chave com você, sei lá, pega fogo, acontece alguma coisa, tem como você entrar lá em casa. Aí ela falou, tá bom. Aí ela subiu, chamou Miguel, ele estava sentado no sofá, não abriu a porta, ele sabia que era ela. Aí ela abriu a porta e entrou, Miguel, tô te chamando. Ele falou assim, mas você tem a chave. Minha mãe falou que eu não posso abrir a porta para ninguém. Ai, que amor. Aí eu tava ligou da minha choragem, eu falei, isso, filho, não abre a porta para ninguém, não diga que você está sozinho em casa. Então, assim, a necessidade fez eu dar uma responsabilidade para ele antes da idade. Né? Sim. Porque eu não tinha como, eu não tinha outra forma. E teve uma pitadinha de ter que confiar, não teve? De falar assim, bom, fiz, tá aqui, agora vamos ver o que acontece. Com o coração apreensivo. Né? Imagina. De 7 anos, 8 anos, mas eles se saiu muito bem, foi muito responsável, né? Mesmo com a pouca idade. Como ele é responsável, só que é como tem essa fase agora da adolescência, né? Mas assim, eu sempre deixei ele uma criança responsável. Né? Porque a necessidade obrigou ele a ter responsabilidade antes da idade. E o que mudou, você acha, na adolescência? Você falou assim, agora tem essa fase da adolescência, o que vem mudando com relação a Uma isso? certa teimosia. Você fala e fala, tá bom, já vou. Aí o já vou tá aqui. Miguel, já falei, mãe, já ouvi, já vou. Mas você já falou umas 10 vezes, eu já vou e continuo no mesmo lugar. Isso é duro. Tem Vou te teimosia falar. lá também? É duro isso. Essa parte é dura, porque você fala, puxa vida, eu tô falando, né, assim, e não é que tá fazendo alguma coisa importante, né, é algo que poderia ser feito daqui a pouco, né, e a outra coisa, às vezes, é mais importante. E aí eu não sei, eu me coloco assim, falo, poxa, que mãe que eu tô sendo, né, nossa, respeito zero, né, eu me sinto assim, poxa, por quê? Parece que é um enfrentamento, que é... Pra quê? Pra depois eu ter que dar bronca e falar que eu que sou chata, que estou dando bronca, eu não quero dar bronca, não quero chamar atenção. Aí vou eu falar alto, mãe, não precisa falar alto. Mas o falar alto já veio dessa sequência de pedidos, sequência de falas. E que coloca a gente num lugar que a gente não quer estar, mas eu não sei usar outra coisa, se não for isso, falar um pouco mais alto ou ameaçar, falar, chega, dá o celular, que a gente está vendo que, no caso, que a gente está falando aqui, é o celular. Nesse momento, o celular está atrapalhando. A gente, às vezes, fica assim, eu já vou. Quando eu vejo, falo, caramba, passou meia hora e não fiz o que eu tinha que fazer. Eu sou assim, imagina um adolescente que está no momento da descoberta. Você falou que é isso. Eu vou comentar sobre a teimosia, porque acho que é Pelo importante amor a gente de entender Deus. o que é essa atitude que, para nós adultos, ela vem como uma teimosia, né? Mas até o processo de construção de autonomia, ele passa por fases. Então, quando a gente chega no mundo e a gente pensar no nosso desenvolvimento, a gente não sabe nomear coisas, a gente está no processo de aprender a nomear, né? A gente chama essa fase de anomia. E aí depois a gente começa a receber informação e a gente fica naquele meio caminho do acho que eu sei nomear, mas talvez eu não sei, mãe, será que é isso, será que não é? E a gente escuta mais para receber, e aí é uma fase que a gente chama de heteronomia. E todo esse processo vai construir o que a gente idealiza como uma autonomia. Então, a adolescência é uma fase onde o indivíduo reuniu as informações e ele quer fazer por ele mesmo. Então, essa sensação que a gente tem de que está sendo teimoso é porque é um exercício do organismo de falar assim, não, mas deixa que eu sei fazer. Eu vou fazer na hora que eu sei que eu devo fazer. Né? Então, é quase que um teste para falar assim, então deixa ver se eu não sei fazer. E aí fica esse desafio, né? Porque muitas vezes a sensação é de que pais, mães, né, ficam nesse lugar de muita repetição, mas tem que repetir tantas vezes. Não, falta de respeito.
É porque Assim, eu me sinto desrespeitada, é isso que eu me sinto. é que sempre quando a gente fala já vou, é porque a gente realmente já vai. A gente tá tirando tempo pra gente. A gente tá tirando tempo pra, como ele falou, construir a nossa personalidade mais pra frente. E outra, às vezes, aqui a minha mãe, às vezes ela também me trata como se fosse uma criança do 6º ano. Aí não dá, eu falo assim, mãe, não quero. Tá certo. Não quero, mãe, eu tenho 13 anos já. Não quero fazer a mesma atividade que eu fazia quando eu tinha 8 anos. Tá Vamos certo. colocar assim. Sim. Vai falar que não. Não, eu falei sim. Mas isso, eu acho que é coisa de mãe. Porque a mãe, ela não quer ver o filho crescendo. Ela quer sempre o filho ali, encolhidinho, nas asinhas dela, protegendo. Ainda mais quando o filho vai morar sozinho. Gente, você já tá pensando em morar sozinho. Pelo amor de Deus, não, Peraí, 13 anos, é 13 anos. Eu tô comentando só. Não, você tá certíssimo. Tá certíssimo na sua Entendeu? colocação. Então eu acho que, às vezes, a mãe, ela não querendo, mas ela te trata como se fosse bebezinho dela ainda. Minha tia me falou uma frase, ela falou assim, Miguel, você pode ter 32 anos que eu ainda vou te chamar de bebê. É. Quem está assistindo talvez tenha desafios parecidos ou até maiores para esse processo todo, né? E aí, aproveitando, se você tivesse agora essa oportunidade de dizer para sua mãe assim, que outras coisas você acha que ela pode rever na educação que ela tem com você? Já que você já está dizendo essa questão do não te tratar como uma Bebê. criança da 6ª série. Tem mais alguma coisa? Ah, vamos lá, né? Então, eu acho que essa questão do embate. A minha mãe, ela é muito de discussão. A minha mãe é muito pá, resposta. Eu não, eu sou mais... Da conversa, né? Eu sempre fui muito calmo na minha. Portanto que, se você me colocasse sentado no sofá e falasse assim, Miguel, fica aqui enquanto eu varro a casa. Ela ligava a TV e ficava assistindo desenho, eu ficava lá a tarde inteira se ela deixasse. Então, eu acho que às vezes a minha mãe ela é muito de embate comigo. Sendo que às vezes eu não fiz nada. Ô Miguel, eu já falei pra você fazer tal coisa. Eu falei assim, tá bom, mas já vou fazer. Mas quantas vezes eu falei pra tu fazer? Eu sei, só que aí... É que aí entra na questão que o Guga explicou pra gente, entendeu? Que agora a gente já sabe, Ele vai entendeu? falar sempre isso pra mim. Ixi, vem um Não, argumento. não, mas aí agora você, daqui a pouco, por favor, você fala até que limite que é isso, Não. né? Porque tem que ter um negócio também, né? Sim, Sim. Tem que ter um... eu acho que a Toda a única minha coisa... construção, É do embate, né? É, eu Mas aí acho que fazendo esse outro lado, né? Assim, é importante para os filhos nesse processo entenderem qual foi a construção que as mães tiveram para chegar nesse momento, né? Então você até falou, né? Existe um embate, uma tendência de um embate. Que histórico foi esse, né? Que jornada foi essa que trouxe essa mãe neste lugar, que ainda é de aprendizado, mas que veio de uma série de circunstâncias. Seus pais, como a sua educação com seus pais, de repente seus pais eram de embate também? Minha mãe, meu pai. O que você acha que você trouxe da relação com seus pais, que você trouxe para a relação com o seu filho? Acho que muita proteção, né? A gente acaba errando por querer proteger demais, sabe? Eu acho que, por exemplo, é um erro nosso, por exemplo, eu como mãe, de falar assim... Só cuidado com o microfone. É um erro meu que eu falo assim, Miguel, gente, eu vou fazer isso, que eu não quero que o Miguel passe por isso. Acho que todos nós temos que passar por algum tipo de dificuldade para aprender a valorizar o que você está recebendo. Você sabe que eu pensei isso esses dias, né? Dessa proteção que a gente dá. E aí eu falei assim, pô, a primeira infância, a segunda infância, a gente tem um monte de coisa lá, né? Que você aprende, você lê, vou seguir aqui by the book, porque é o certo. Na adolescência, a gente não tem isso, né? Você vai indo, lê um artigo ou outro. Hoje em dia tem os psicólogos tudo... Um pouco mais. Né? Um pouco mais, mas eu ainda sinto falta. E nessa de sentir falta, de pensar, eu vim pensando justamente isso, que nessa fase a gente tem que deixar fazer, né? É a hora do deixar fazer, mesmo que isso doa na gente. Claro, vai explicar, falar, dependendo da situação, mas a gente não pode proteger como a gente protegia quando Mas tinha acho 4, que 5 anos. E cabe aqui o que eu falei no comecinho, né? O que é limite e o que é contorno. Então a gente vem dentro da área, né, da educação parental trocando um pouco essa palavra limite, porque a palavra limite subentende-se que é uma barreira que você não vai passar. Não pode ultrapassar. Já o contorno olha, existe uma orientação, existe aqui um caminho, e aí o adolescente vai percorrendo esse caminho. Então, muitas vezes, o que a gente chama de limite, a gente tem que trocar e dizer, olha, tô aqui, quer fazer? Faz,
tô aqui, se precisar, olha, conheço isso, sei daquilo, mas é a sua experiência. E aí você dá o contorno para que ele possa viver, e aí, seja qual for a consequência, ele poder ter a experiência. Porque é isso que precisa, né? A gente precisa ter essa experiência. Ah, você já viveu, mãe, mas eu preciso viver também. Eu também. Claro. É muito diferente, né? Quando a gente ouve e quando a gente vive, né? Então, esse é um processo importante, desafiador, porque o que tem na fala das mães, na grande maioria, né? E aí, no seu caso, como mãe solo, é essa imensa responsabilidade de que se algo acontece, sou eu. Não é ninguém, sou eu. E se algo acontece que me gera algum sofrimento, a dor sou eu que vou ter que viver essa dor, né? Então, exige, de fato, uma ultra responsabilidade no sentido de querer proteger para também aquilo não resvalar em mim, que já tenho que dar conta da vida, que já tenho que dar conta de tantas coisas, né? Sabe um exemplo, assim, fácil que eu passei esses dias, mas que me fez pensar? Esse exemplo e tenho seguido pensando nisso. Eu pego elas na escola, né? Eu, o seu pai, a gente pega elas na escola e agora elas saem. Não pego lá na escola, você entra no estacionamento, pega mais o segundo o período, né? Do 9º para cima, Fundamental 2. Quem quiser pode esperar fora, no portão da escola, por conta do trânsito e tal. Então, elas ficam ali na porta da escola e a gente vem, vai de carro, passa o carro ali, elas atravessam. Aí, no começo, o que eu fazia? Eu pegava o carro para não ter que atravessar a rua. Parava aqui, né, para elas não terem que atravessar a rua. Aí, um dia, fui atravessar a rua com as meninas e uma delas foi. Falei, gente, elas não sabem atravessar a rua, meu Deus. Não parou para pensar de atravessar a rua. Olha o que eu estou fazendo. Aí, o que eu faço agora? Eu paro lá do outro lado da rua e fico esperando. Para dar essa chance desse treino, e aí é isso, você está ali assistindo, você está contornando, você está... Então, é um processo melhor do que estabelecer um limite do não fazer. Porque era mais fácil para mim, mais seguro. Parar do outro lado, elas entram e saem, né? Mas... Então, esse é o problema, essa é a nossa super proteção. A gente acaba atrapalhando o caminhar deles, né? Tem hora que eu vejo isso e falo, cara, eu tenho que deixar ir, mas é uma sensação. Eu falei pra ele esses dias, eu disse, ai, Miguel, daqui a pouco faz 16 anos, vai começar a namorar, eu já tô me sentindo... Eu já tava prevendo mais pra frente, gente. Quem sabe com 16 anos eu nem vou estar namorando ainda. Enfim. Não, mas eu falei aí daqui a pouco, sabe, a sensação de ninho vazio, né? Gente, eu falei, para de ser louca, você já tem 13 anos. Isso aí, a próxima temporada vai entrar nesse assunto, né, Gu? Porque é um processo de construção complicado mesmo, né? Desafiador. Então, na novela, na Infância de Romeu e Julieta, protagonista, muito texto, tem que fazer roteiro, estudar cena, escola, tem que fazer dever, estudar para a prova. Essa rotina toda, tem que horário para dormir, porque tem que acordar cedo, vai para a gravação depois. Como que faz? Essa rotina toda é toda a responsabilidade dele, você põe limite, você dá liberdade. Como que funciona esse caminho, que é um caminho sério, porque é um trabalho, né, Miguel? Isso, meu filho, criamos um planner, comprei um planner. Legal. Colocamos no quarto. Tu tem tal hora para fazer isso, tal hora para fazer isso, tal hora para fazer isso, é hora de dormir. Domingo livre. Sábado, depois das 16, faça o que você quiser, durma 4 horas da manhã de sábado para domingo, não tem problema. Mas domingo você sabe que você tem horário. Ela só colocava uma observação, não me estresse. Era só isso que tinha no quadro, era a única coisa que eu prestava atenção. No sábado, o que eu fazia? A semana inteira, entre aspas assim, na visão da minha mãe, eu estressava ela o dia todo. Chegava sábado eu ficava quieto na minha, eu não fazia nada. Minha mãe falava assim, nossa, Miguel, você tá estranho? Eu, não, mãe, não tô estranho, eu tô normal. Aí quando acabava a gravação, chegava em casa, tomava banho, eu esperava uns 5 minutinhos no meu quarto, depois eu já ia pra sala. Porque esses 5 minutos é o tempo dela estar fazendo outra coisa e não tá na sala. Porque se ela estivesse na sala, ela ia barrada, eu ligava o videogame. Correto? Certo. Então, tipo, não, daqui a 5 minutos eu tenho que sair. Ela saía, eu ia pra sala e ligava o videogame. Porque aí eu falava assim, pô, vou jogar esses 5 minutinhos aqui, mais tarde eu jogo mais. Aí eu fazia isso, só que eu não tinha noção do tempo. Então, quando minha mãe chegava, a chave ela sempre fica comigo. E eu sou muito medroso pra qualquer coisa. Eu não vou jogar o lixo porque uma vez eu escutei risada e barulho de cano. Tipo, de água caindo do meu lado. Eu ficava olhando assim, não tinha nada.
Esses dias eu também me assustei com um pombo. Tipo, o pombo ele saiu assim do mato e eu me assustei. Eu dei um pulo. Eu dei um pulo pra trás. Uou! Aí eu sempre passo trinco. Não sei por quê. Mas sempre que eu via a série americana, eles arrombavam a porta, mas a porta não tava com o trinco mantia. O trinco Aí eu que segura. Os trinco eu é o que falava assim, segura, quer saber? Nossa senhora, eu vou ver uma série americana, vou colocar o trinco, vou Viva o fechar. trinco! Viva o trinco! Trinco salva vidas. Aí eu sempre passava o trinco, aí quando minha mãe abre a porta, tem o trinco. Aí eu falo assim, nossa, tá vendo como o trinco salva, rapaz? Tá vendo? Aí eu vou lá, abro o trinco e volto pro videogame. Aí eu falo assim, pô, Miguel, mas você já tá jogando? Entendi por que você tava mansinho. Ai, Aí eu falo assim, não, mãe, não era nem por isso. Às vezes eu também sou muito mansinho porque eu quero alguma coisa. Mas isso também é da fase, eu acho. Ah, da mas fase. você tá jogando, tá conquistando espaço, Então, tá negociando, não é? Não, final de semana minha mãe. Negociando. Final de semana minha mãe sempre deixava, mas agora, dia de semana. Mas e o roteiro? Porque né, a gente pega o roteiro, pra quem não sabe, a gente recebe um roteiro da semana. De segunda-feira, gravar cenário de Romeu, cenário de Vera, 15 cenas aqui, 20 cenas, cidade cenográfica, mais 10 cenas. Aí vem aqui. Aí daí a gente tem que ir nos capítulos pegar essas cenas para gravar. Como que fazia isso? Você fazia isso sozinho? Sua mãe te ajuda? Não, minha mãe me ajudava. Eu decupava as cenas Você dele decupa- toda, porque assim... Porque é um trabalhão, entendeu? Ainda tem que estudar, tem que fazer lição. Aí, nisso, eu sempre falei pra ele, isso pode deixar que eu faço. Eu pegava o caderno, decupava todas as cenas dele e falava, ó, tá aqui, você tem tal dia, tu tem tantas cenas, eu fazia legal. o roteiro da semana toda no caderno. Ó, tal dia você, segunda tu tem 10, terça tu tem 20, nananã, e as cenas todas decupadas. Então ele só estudava através Tá. do caderno. Ah, tá. Então Porque é eu uma acho que boa ficava ajuda, mais né? fácil, Era. né? Porque Sim. assim, era muita coisa pra ele, né? É, não tenho minha mãe E pra fazer isso. você pra sabe que mim. até isso que eu queria entender um pouco, Miguel, porque até profissionalmente falando é interessante eu entender esse processo. Assim, você é um adolescente, você tem todas as demandas da sua idade, todas as demandas de escola, e aí você chega nesse momento da sua vida, assume um protagonista de uma novela, que é uma grande responsabilidade, né? Não só de demanda de trabalho, mas também de uma responsabilidade para quem está te assistindo, né? Porque é uma referência, ser uma referência, tá ali todo dia na televisão. Você tem ideia de que De um tamanho... grande clássico, né? Pois é, De um grande clássico. então, e assim, me conta, você tem ideia de fato de que tamanho é esse? De que responsabilidade é essa para você e para quem te assiste? Olha, então, eu até cheguei a comentar que, tipo, antes eu tinha uma responsabilidade, só que eu não tinha uma responsabilidade tão grande quanto eu tive na novela. Na novela, eu acho que eu me profissionalizei, né? Eu amadureci mais como pessoa e também como profissional. Eu acho que a novela ela me ajudou muito por isso. E também esse grande clássico, né? Levar o nome de Romeu e Julieta, uma obra de William Shakespeare, eu acho que para mim foi também uma grande responsabilidade. E eu também gosto muito de dar exemplo para as pessoas que me assistem, porque tipo, por favor, né? Vamos estudar, vamos beber uma água todo dia na semana, vamos respeitar o pai e a mãe, que é obrigatório. Então eu gosto de dar essa responsabilidade, eu me autocritico antes de fazer qualquer coisa, antes de postar qualquer coisa. Eu falo assim, esse conteúdo vai estar legal para as pessoas que vão assistir esse conteúdo. Eu também, agora que minha mãe falou, tem um conteúdo que eu acho que está enganjando agora, que é o meu conteúdo com a minha família. Que minha família em si é uma bagunça. Sabe a grande família? Então, é a minha família praticamente. Por Isso, que você posta no Instagram, é isso? Seus Isso eu conteúdos são posto. feitos para as redes conteúdo mesmo? foi feito para Mas rede. por que você acha que sua família é Minha essa família é a grande grande família bagunceira? porque uma hora tá todo mundo brigado, totalmente, sem trocar sem a tia do WhatsApp mandar um bom dia, ao ponto de amanhã eles já estarem de bem, se abraçando, perguntando se tá tudo bem. É, família. Mas qualquer família é assim. Aham. Então, e também tem almoço de domingo, tem a tia do pavê, né? Tia do pavê? É a Tia dona do Vânia? pavê. Tia não, do pavê? Minha mãe não é a tia do pavê. A tia do pavê é uma grande questão no Natal, Ah, que ela quer colocar passas no arroz. e aí é um problema na família. Isso é um problema familiar. Isso é um problema que... E aí, Guga, como resolve esse Como problema? resolve o problema da passas no arroz? A gente faz o arroz sem e o arroz com.
É mais fácil de resolver, Resolver, ter né? os dois. Mas é diversidade, né? É família, Não, é diversidade, respeito. né? Mas aí ela fala assim, Beleza. não, gente, mas passas no arroz fica uma delícia. Ah, eu Aí gosto. todo mundo que tá comendo arroz, ela faz assim, ó. É só tirar. É, muito bom. Mas é muito legal ver que a gente está aqui exemplificando uma coisa que a gente vem falando, né? E vai continuar falando no podcast. É esse processo de dar o crédito, dar a confiança, né? No seu processo de educação tem que confiar em alguns momentos e a gente vê que, olha o quanto a sua experiência dentro da novela também te ajudou a se construir, a te trazer responsabilidade. Muitas vezes para o adolescente ele precisa disso, dessa confiança de falar assim... Ai, se talvez você não olhar que esteja- foi pra mim. olhei aqui pra Ai, você. foi pra mim muito no fundo. Talvez não esse. esteja totalmente preparado, mas talvez você vai aprender a se preparar enquanto você está fazendo. E o processo de desenvolvimento é todo esse, né? A gente não nasce pronto. A gente não está pronto como mãe, não está pronto como indivíduo e a gente vai ficando conforme as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que dentro da novela, no contexto, quando você colocou sobre responsabilidade, eu converso com ele sobre ele entender o lugar dele, sabe? Ele entender que tem vários meninos idênticos a ele, que tá sentado falando, pô, Posso chegar lá. eu posso estar lá também. Eu falo para ele que ele acaba trazendo uma representatividade Sem dúvida. pra gente Sim, grande, sem dúvida. porque a gente vai esticar uma história da TV, querendo ou não, o primeiro, com 11 anos, na verdade, né? O primeiro negro, periférico, filho de uma mãe solo, pega um protagonismo. A sociedade estava preparada para isso? Vão estar amanhã? Não sei. Mas ele foi, fez e ele prometeu que tinha que entregar. Então eu falo para ele que assim, eu tenho um orgulho imenso, né, do filho do menino retinto que eu tô criando, né, como pessoa e como profissional, porque como profissional você entende que tem adversidades e você tem que superá-las todas para se colocar nesse lugar. Entendeu? Porque algumas pessoas acham que não é o seu lugar, mas o nosso lugar é onde a gente quiser estar. E o orgulho, Vânia, é só dele ou também é seu? Meu, porque eu sou uma mãe, meu orgulho. Eu falo pra ele que ele é a casa e eu sou o alicerce. Sem o alicerce, a casa não fica em pé. A gente estava ali fora conversando antes de entrar, Vânia, e aí se falou de uma história, né, quando ele era pequenininho, porque o Miguel, gente, ele olha a rede dele, vai lá, porque tem coisas interessantíssimas, vai lá no comecinho, vai na Vânia também, porque a Vânia posta coisas dele pequenininho, e a gente viu o vídeo dele falando do Bombril, né, a gente estava ali fora, e é um vídeo, eu não sei se a gente consegue colocar aqui depois, talvez. Acho que a gente consegue, a gente né? coloca um trechinho do pedacinho, vídeo. para vocês verem a potência, a força que é esse menino e um bom alicerce, né? Uma boa educação, como forma uma criança, que é falando da história aí do Bombril. Conta pra gente um pouquinho, Miguel, que momento foi esse aí pra você? Então, eu tinha lá pros meus 5 anos e eu fazia parte de um grupo que se chamava Crespinho. E a Bombril, ela lançou, pra limpar a panela, né? Relançou a... Era Crespo, né? Era Crespinho, agora eu não lembro o nome. Os Crespinhos, era Crespinhos, mano. Não, da esponja, do Bombril. negócio. Da esponja. Era Crespinhos. Aí eu falei assim, mas mãe... E todo mundo fala que não, meu cabelo é black, meu cabelo é crespo. Então ele dava a entender, né? Que o cabelo era um Bombril. Então, eu falei assim, mãe, eu vou fazer um vídeo sobre isso e a gente vai postar, porque não tá certo isso. Aí eu fiz o vídeo, minha mãe depois ela só me passou as informações e falou assim, ó, foi criado tal dia, 1950, aí você faz o vídeo, Miguel. Aí eu falei assim, tá bom, mãe. Aí eu fui lá, fiz o vídeo e eu também lembro de fazer outro vídeo, não sobre a Bombril, mas sobre o meu cabelo. Que esse vídeo bombou na época, né? Lembra desse? Que foi... Que eu sempre usei esse twist aqui na minha vida pessoal mesmo. Porque me facilitava a vida inteira. Então, o que eu fazia? A minha mãe soltava e eu tinha um Instagram antes, né? Eu postava o meu dia também. Aí nisso eu postei um vídeo, na época todo mundo usava Facebook. Aí eu gravei um vídeo falando assim, ó, gente, acabei de soltar meu cabelo e agora, ó, olha minha coroa, agora a gente vai hidratar ele. Postei.
Eu lembro que esse vídeo, acho que ele bateu. Viralizou. O vídeo O do viralizou. Bombril, eu não sei por quê, porque eu acho que eu não postei, não mandei pra ninguém, só botei lá porque ele pediu. Esse como tava naquela coisa, todo mundo usando cabelo black, não sei o quê. Mas isso ele já tinha quantos anos? A mesma faixa. Ah, na mesma etária. faixa? Mesma época, Ah, no mesmo tá, ano. na mesma época. Aí ele fazia assim, isso aqui não é. É a minha coroa. Isso aqui. Ah, sabe por que meu cabelo cresce pra cima? Porque ele é uma coroa. Olha como a minha coroa balança. E tem esse vídeo ele falando isso, né? Então, assim, a construção dele em relação à etnia dele, entender que o cabelo dele é um cabelo crespo, que é lindo. É lindo mesmo. Né? Então ele entende que ele é um menino retinto, lindo também. Então, assim, eu sempre construí muito isso com a autoestima dele. Né? Eu sempre construí muito isso. Porque eu lembro, quando eu era criança, que eu estudava em escola pública, eu não como banana. A banana me dá ânsia de vômito. Por quê? Porque na época todo mundo brincando, eu era mais retinta da escola, e na hora da refeição, na hora do lanche lá, na merenda, as meninas estão brincando. Acho que eu tinha uns 8 anos, não me lembro. Acho que eu tinha mais ou menos isso. Que eu fiquei. Isso me marcou muito. Eu falei assim: quem vai comer a banana? A única macaca da sala. E na época todo mundo riu. Todo mundo riu, não sei o quê. E eu fiquei assim, eu ri também. Eu falei, eu não sou macaca, mas assim, eu não tinha consciência e nem letramento racial. Então, todo mundo fala, mas é brincadeira. Eu sempre falo pra ele, uma brincadeira que você ofende o outro, que você humilha o outro, nunca vai ser uma brincadeira. Nunca. Né? Então, eu fiquei com aquilo, não sei o quê. Toda vez que eu ia comer banana, me dava ânsia de fome. Até hoje eu não consigo comer banana. O cheiro da banana me dá uma reviravolta, assim, como se eu quisesse vomitar. Por quê? Porque isso ficou lá, mas tá aqui ainda. E é isso que muita gente erroneamente tem dúvida sobre o que é o tal racismo estrutural. Olha a estrutura das coisas, na base das coisas, na vivência desde os primeiros minutos, né, essa jornada. Por isso que, Vânia, é uma lição que você, consciente e inconscientemente, ao longo da sua jornada, pode dar para as pessoas que estão assistindo, que é quando é que começa esse processo de tomada de consciência étnica e racial? Então, Miguel foi fazer um teste para fazer um programa. E ele sempre teve o cabelo desde quando ele nasceu. Eu sempre falei, cara, ele vai entender que ele é um moleque preto, retinto, com cabelo black. Então, eu construí isso com ele. Entendi isso muito cedo. Murundum, chamava de murundum. E ele foi fazer esse teste e era sobre crianças crespas. Chegamos lá, no teste, todas as mães tinham cabelo black. Eu era a única mãe que tinha o cabelo de formol alisado até aqui. Aí chegamos nesse lugar, ele olhou para todo mundo, com o olhar dele, como tinha o meu olhar sobre ele, olhou para todos, tá bom, como não estava indo embora, ele falou assim, mãe, você não tem um morundum bonito igual de todo mundo que estava lá. Eu falei, como não, Miguel? Ai, mãe, seu morundum não é bonito. O meu morundum é bonito, viu quanto morundum tinha? Eu falei, então, como que eu posso construir ele com essa levada de que o cabelo dele é lindo, se eu, como mãe, né, tô dando uma outra mensagem. Tô dando uma outra mensagem. Né? Mas eu expliquei, eu falei, porque não trabalho, cara, então. Levei ele pra creche, quando ele voltou, eu tinha raspado a cabeça. Olha. E ele? Aí ele olhou e falou assim, mãe, seu morundu tá lindo, mãe. E a mãe? E a mãe desabando de chorar, né? Então, assim, eu falo pra ele que a autoestima de uma criança negra é difícil. Porque a sociedade vai querer dizer o tempo todo pra ele que ele não é bonito, que o cabelo dele não é bonito, que a cultura dele não é bonita. Vai querer impor isso o tempo todo, mas eu falo pra ele que ele veio de uma base forte, ele sempre se entendeu como um menino negro retinto, que as coisas pra ele não vai ser fáceis, como não foram pra mim, mas eu sou a base dele. Enquanto eu estiver aqui, ele vai sempre se olhar e falar assim, eu sou lindo, eu sou talentoso e eu mereço estar aqui. E ele merece estar onde ele quiser ficar e onde ele quiser estar vai ser o lugar dele. Só se ele não quiser. E aí, que aula, não? O que você acha disso tudo que sua mãe falou aí? Eu acho que ela já tá chorando. Bom, do mesmo jeito que ele falou, né, eu acho que o racismo em si é uma coisa muito estrutural. Não generalizando, mas existe uma coisa que ainda me incomoda muito, que se eu tiver um filho, eu espero que ele não passe por isso, que se chama... Caraca, eu até tava pensando nisso esses dias.
Caraca, quando a pessoa... Não, quando a pessoa se acha superior. Arrogância, prepotência... Olhar de superioridade. Olhar de superioridade, isso. Na questão do preto. Por exemplo, vamos supor que, não generalizando, mas alguns brancos ainda cometem o racismo. Existem pretos racistas, isso realmente eu fico tipo... Não existe o Não é que ele é racista. Não é que ele seja racista, ele reproduz o que ele vê. Não, ele reproduz porque assim, ele foi colonizado, Miguel. Então, para ele não consegue ter... Porque assim, você precisa se racializar para você entender quando a pessoa tá te olhando diferente. E como ele não tem o letramento racial, ele acha que tá tudo bem, que não foi racista. Fulano foi só uma piadinha. Foi uma piada, entendeu? É isso, porque ele não tem esse letramento e não tem esse olhar. Vamos dar um exemplo. Nós fomos lá no JK no dia que teve a estreia. Você sempre andou bem vestido. Lindo, né? maravilhoso. E nós estávamos com o Gabriel. Uma pessoa olhou para ele, tipo, não olhou admirando, tipo, olhou para ele questionando o que ele tá fazendo aqui. Que é esse olhar de superioridade. É isso? É esse olhar de superioridade. É esse olhar. Eu também lembro Você que... não tem isso, você identifica isso no olhar da pessoa. A pessoa não tá te olhando, te admirando, ela tá te olhando, te questionando, te tirando, falando, tá fazendo o quê? E não precisa muito, né? É só o olhar. É só um olhar. Só o olhar já diz tudo. Aí nisso, tinha umas meninas assim no alto que começaram a fazer um escândalo, não sei o quê. E ela olhou, né? Então nós estávamos com o Gabriel nele. As meninas deram a volta no shopping, desceram correndo e vieram na direção dele. E essa mulher que teve esse olhar pra ele, tipo, ele é TikTok? Não, amor, ele é ator. Sempre perguntam isso. O amor, ele é protagonista de uma novela. E sempre perguntam isso, mas às vezes eu entendo que a pessoa realmente não assiste. Mas tem gente que fala num ar, tipo, o que você é? Quem é você? Eu falei assim, não, eu sou protagonista de uma novela, mas vim me perguntarem se eu era atleta, porque uma menina tirou foto comigo. Ele é jogador? Ele é jogador de basquete? A branquitude é lamentável, né? Porque é esse olhar de redução, de se é preto tem que estar só aqui, não pode estar em todos os lugares, né? Então, mas isso que eles falaram, né? Ele já entende esse olhar. Mas ele falou também de outros pretos que não têm esse olhar, né? Que acha que que não adquiriram ainda consciência racial. Sim, Mas você acha que isso, por exemplo, a Vânia trouxe para ele toda essa potência que ele tem, essa valorização, né? Essas outras pessoas que não têm essa consciência é porque não tiveram essa educação. Se a gente está falando de uma sociedade estruturalmente racista, o ponto de partida da grande maioria de nós já é voltado ao embranquecimento de tudo, da consciência, da ideia, então já parte desse lugar. Por isso que eu perguntei para a Vânia, né, assim, qual é o momento que a gente começa essa construção da autoestima, né? E assim, é claro que é muito melhor a gente começar desde o primeiro momento, né? E para tudo, né? A criança, ela vai absorver muito mais nessa fase do que depois. Mas a melhor hora é agora. Então, quem ainda não adquiriu, quem ainda não conseguiu desenvolver essa consciência, que seja agora, que a gente possa seguir falando. E aí, nós brancos falarmos disso, né? Porque é uma construção que nós, né, nós no sentido dos nossos antepassados fizemos. A gente faz a manutenção, a gente reproduz, a gente se beneficia disso. Então, a quebra precisa ser agora, já. Então, não tem o dia, não é amanhã, é agora, né, que a gente tem que fazer. Sim, é o que eu falo pra ele. Às vezes eu falo até que eu sou um pouco rude com ele, no sentido, eu falo assim pra ele, Miguel, entenda que você hoje é uma figura pública. Se você errar, você não tem direito a tentar acertar. Você vai ser cancelado. Porque você não pode errar. Ai, Vânia. E o cancelamento vem e vem mais forte para as pessoas negras, né? Dói demais. E assim, tu acha que é fácil eu virar para ele e falar assim, Miguel, você não pode errar. E não pode, porque se ele errar, as pessoas que vão perdoar um menino da idade dele, branco, não vai perdoar. Ele fala assim, é exatamente assim. Mas é só, eles vão olhar com um olhar diferente. Olhar pra ele, tipo, eu tenho 13 anos, mas vão me tratar como um homem. Exatamente. Já se espera que ele erre. E já se espera querendo já punir o erro. Exatamente. Então tem toda uma sociedade esperando esse erro, né? Eu falo pra ele assim, tem uma música da Esperando a Queda, Glória Groove. Né? A pessoa tá ali esperando a sua queda. E sei, assim, sei. a gente não precisa ir muito longe. A Carol Conká errou.
quantos erraram muito mais do que ela e tá todo mundo aí. E descancela mais rápido quando cancela a pessoa branca. Isso. A Carol Conká errou, a gente entende que errou. Mas nós somos falhos, Sim. sabe? Então, Todo eu mundo acho que né? Então, o cancelamento dela foi uma coisa Absurda. Foi. É absurdo, né? Ver o que aconteceu, como aconteceu, da forma que aconteceu. Então, é o que eu falo pra ele. Então, a gente acaba se colocando nesse lugar de entender assim, você não pode errar. Você se sente muito pressionado com isso? Então, às vezes eu me sinto realmente pressionado. Porque do jeito que vão olhar para o menino branco da minha idade, vão falar assim, não, ele é só um rapaz, ele não sabe o que está fazendo. Ele é só um menino. Mas agora, do jeito que vão me olhar, é totalmente diferente desse jeito. Vão me tratar como se eu fosse um homem. A sociedade vai me cobrar como se eu fosse um adulto, como se eu tivesse a responsabilidade de um adulto, como se eu já pagasse imposto, como se eu já trabalhasse, como se eu tivesse carteira assinada. Então, eu acho que às vezes eu me sinto pressionado, porque tipo, pô, eu também sou uma criança, eu tenho a mesma idade que ele. Se ele errou, eu também posso errar. A gente vai se construindo a partir desse momento. Então, mas voltando ao assunto também, é o... Caraca, hoje eu tô esquecendo de tudo. Sobre o quê? Caraca, ele falou agora. É que é tanto assunto que a gente vai e É volta, tanto mas tá assunto, tudo certo. Tá tudo certo. Como se fosse superior a você, era isso? É, como se esse rapaz fosse superior a mim. Como se, tipo, ah, não, Isso ele é o que pode te errar. incomoda. Isso é o que me incomoda na sociedade. sim. Não, ele pode errar, ele é só um rapaz. Mas você não pode errar. Você é um homem já. Sim, sim. Então é isso que mais me incomoda realmente. E eu acho que é o que a gente tem que melhorar. Eu espero que meu filho não passe por isso. Então, a minha mãe, ela passou por barreiras, ela quebrou essas barreiras, mas eu não passo pelas mesmas barreiras que a minha mãe. Mas eu enfrento problemas. Então a gente vai aperfeiçoando isso. Por exemplo, meu avô passou por problemas, só que o meu tio não passou pelos mesmos problemas que o meu avô passou. Minha mãe passou, só que eu não passei pelos mesmos problemas que ela. Então, tipo, eu tô passando por problemas, só que meu filho não vai passar pelos mesmos. Mas ele vai passar. Nunca vai ser o mesmo, meu filho, porque assim, eles vão... Cada dia vai ficando mais sutil. As pessoas vão ficando mais sutis. Elas vão te se escondendo. Sabe, para falarem mal, para te olhar com um olhar de repulsa. Às vezes o olhar é tão sutil, é o que eu falo para ele, justamente o quê? Se você não tem um letramento, você não vai perceber esse olhar. Você não vai perceber essa brincadeira. Sim. Que julgam que é uma brincadeira. Você não vai perceber. Porque para você, não, gente, na época de escola isso era fácil. Mas hoje, na época de escolas, por exemplo, minha época de escola, eu não tinha nenhum letramento. A minha mãe não tinha nenhum letramento. Não, e a gente está falando de letramento há muito pouco tempo, né? Se parar para pensar na exatamente. história da humanidade, há muito pouco tempo. Por isso, você que está aí, corre, é agora, tem que letrar já, tem que buscar você, né? A gente não tem que esperar chegar ou esperar alguém apontar para dizer, olha, você está sendo assim, vai atrás dessas informações o mais rápido possível, porque é urgente, né? Nós vimos um filme chamado Ódio que Você Semeia. Boa dica, Muito bom filme. boa dica. Uma dica boa também é porque agora já saiu de cartaz. Mas tem o livro ainda vende, que é de um amigo meu, Manuel. Lê o livro para o meu amigo branco. Meu amigo branco. Ah, que Nós legal. fomos assistir, Esse livro é nós incrível fomos e a gente assistir. vai assistir a peça desse livro. Muito bom. Leia um livro para... É o Para Para meu Meu amigo Amigo branco. Para Meu Amigo para Branco. meu amigo branco. Esse é o nome do livro. Branco. Manuel Soares. Esse livro é muito bom. Do Manuel Do Manuel Soares. Soares. Maravilhoso. Ele é E meu. agora o Rodrigo fez uma peça, É. né, junto com... Gente, esqueci. Tá vendo? Não sou só eu, então. Mas, Nós fomos assistir mas essa acho que tá peça. aí a dica até para as pessoas poderem ir atrás e fazer esse Sim. movimento. Sim. Ô, Vânia, nós mães temos muitas preocupações com a criação, né, com o futuro dos nossos filhos. Mas para você, né, quais são as maiores preocupações que você tem em relação a ele? Ai, vai, meu filho, vai voar o mundo. Quais são? Eu vou falar, eu vou chorar ele voltar vivo pra casa, Bianca. A única preocupação é meu filho sair e voltar pra casa. Eu não deixo ele usar capuz. Mesmo, desculpa, gente. Mesmo meu filho sendo um artista, eu não deixo ele usar capuz. Isso me dói demais.
Ele fala assim, eu venho com ele, Miguel não corre. Cara, ele só tem 13 anos, eu não vou deixar ele correr. Eu não deixo ele sair dos meus olhos. E isso, pra mim, me rasga por dentro. Ele entra numa loja, eu fico olhando assim, Miguel, eu fico preocupada com ele se ele entra numa loja. E, cara, ele tá na televisão. E ele entrou na Renner, a mulher, a vendedora falou, não mexe aí. Como assim? Ele tá vendo o perfume, ele não pode mexer? Será se ela falaria isso com uma outra criança? Não falaria. Bom, muitas lições. Eu sei que o propósito nem é esse, né? A gente ficar ensinando, mas vocês ensinaram muito, querendo ou não. Acho que a possibilidade de aprendizagem tá em quem tá assistindo, então vejam e revejam esse episódio. E aí, gente, pra gente finalizar, a gente quer fazer um bate-papo. E aí, esse bate-papo eu vou fazer uma pergunta, e aí a mesma pergunta pros dois, e vocês só podem responder sim, não ou depende. Não precisa explicar o porquê sim, nem o porquê não, e nem o porquê o depende, mas só pode dar essas respostas, tá? Tá bom. Primeira pergunta. Você já quis que o tempo da sua adolescência passasse mais rápido? Sim, não ou depende? Não. Não. Não? Não pros dois. Você já se arrependeu de algo que fez ou disse na sua adolescência? Sim. Os dois juntos. Você fez tudo o que você queria na sua adolescência? Não. Depende. Tá ainda respondendo sim, não, depende. Você acha que entende bem o que o outro sente no dia a dia? Não. Muito bom. Se você em casa quiser fazer essas perguntas aí, responde junto aí pra gente também saber, ou então comenta aqui, tá? Bom é isso, hein? É bom, Essas né? perguntinhas acho que a gente tem que levar pra vida, gente. Eu acho também. Vou fazer lá em casa. E aí a última coisinha pra gente fechar, e depois, claro, agradecer vocês. A gente vai mostrar aqui uma imagem de uma criança que vai chegar na adolescência. Então, você já passou pela adolescência, você está nela. E a gente quer saber o que vocês diriam para essa criança. O que vocês gostariam de dizer para ela? O que você acha que essa criança precisa saber para poder viver a adolescência? Tá? Tá. Vamos mostrar a criança. De mamãe. Vânia, Ela vamos começar com sabia você. que O apareceu. que você diria para essa criança? O que você acha que ela precisa ouvir de você? Que você é a razão da minha existência. Eu te amo, eu só quero que você seja feliz. Siga o seu coração. Que lindo. Que linda. Miguel, o que você pode dizer para essa criança? O que você acha que ela pode ouvir de você? Olha, eu acho que ela tem que seguir o instinto dela, mas também parar pra pensar e analisar se aquilo é certo ou não. Também sempre continuar correndo atrás do seu sonho de ser um modelo e ator e também arcar com os seus erros. Isso é bem importante, você saber entender o ponto que você errou, mas também você continuar sendo essa criança questionadora que você é e marcha, meu filho. Marcha, sucesso. Gente, obrigado. Que delícia, que delícia. Ter vocês aqui, um presente. Tenho certeza que essas palavras, né, esse compartilhamento das experiências vai chegar no coraçãozinho de bastante gente, assim, que tá a fim de ouvir, né? Obrigado, Obrigada. viu? Obrigada a você. A gente que agradece. Guguitia, Muito bom bom. estar aqui com você. Gente, se você ainda não se inscreveu, a gente não falou ainda, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Tem o negócio do sininho, né? Compartilha, comenta, faz tudo aí que a rede pede. E se manda perguntas, compartilha com a gente alguma experiência sua, que a gente possa também colocar aqui para atingir mais pessoas que queiram ouvir sobre esses assuntos dos seres humanos. Ô, ser humano! Vamos ser seres humanos melhores nas relações, né? Obrigada e até o próximo. Obrigado.